No 21 Live, aqui na aba de projetos, você consegue fazer a gestão dos contratos dos seus clientes e saber exatamente as estatísticas de quanto você já utilizou desse contrato, o que falta utilizar, quantas tarefas foram criadas, entre outras informações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos formatos de contrato que a gente tem aqui dentro e como que a gente faz o acompanhamento. O primeiro formato é o formato de horas. Então, eu estou aqui em um projeto onde eu consigo saber qual que foi a quantidade de tempo que esse cliente contratou. Então, esse tempo aqui, ó, de 130 horas no formato mensal. Então, o cliente ele tem todo mês 130 horas para a gente executar. Já aqui embaixo, ó, nas estatísticas, eu consigo saber o tempo total desse projeto, desde a data de início, que foi 1/9/2025, até a data de finalização, 31/8/2026. Ele tem um total de 1.430 horas, né? E a gente consegue saber quanto, desde o começo do contrato, a gente já executou até aqui. Então, a gente já executou 810 horas. Mas, claro, a gente não pode olhar só o todo, a gente tem que olhar o mensal, já que essas 130 horas é mensais. Então, a gente tem aqui, ó, horas consumidas por mês. Nós estamos no mês de novembro, e então, 130 horas, a gente já executou 66 horas. Então, é muito legal que a gente consegue ir acompanhando mês a mês. E aqui embaixo, ó, você ainda tem o detalhamento mensal. Não só o mês atual, como também os meses anteriores você consegue acompanhar. Então, em outubro a gente rodou 98, em setembro 130 e assim por diante. Conforme for passando o tempo, todo esse histórico vai ficando aqui para você acompanhar o detalhamento mensal. E assim, não só de horas, você consegue também saber quais são os produtos mais alocados nas tarefas desse cliente. Porque a gente ainda assim, com o formato de horas, você consegue trabalhar por produto. Então, os produtos aqui são os entregáveis. Quais são os entregáveis que esse cliente mais trabalha? Aqui a gente tem uma frequência de 52 e-mail marketings, 52 reels, 43 posts carrosséis das redes sociais e assim por diante. A gente consegue ter uma média também de tempo planejado e realizado desses produtos. Top 10 produtos também com mais horas de uso, tempo que passou do esperado, enfim. Fora as tarefas, né? Então a gente também consegue saber. Fora as tarefas, então aqui você consegue acompanhar que, por exemplo, foram 176 tarefas abertas no total desse projeto, sendo que 12 ainda estão abertas e 164 já foram concluídas. Se você for na aba de tarefas, você consegue visualizar todas essas tarefas que foram abertas detalhadamente, por tempo, pessoas, enfim. Dá para você anexar também o contrato do cliente, enfim. E aqui, gente, essa estatística, se você quiser, você pode gerar um PDF e enviar esse PDF, por exemplo, para o cliente acompanhar. Fora outras informações interessantes que você sempre vai saber. Então, qual que é a equipe que está envolvida nesse projeto, as observações, né, entre outras coisas super legais. Agora eu vou mostrar um outro formato de projeto. Agora eu estou num contrato no formato de produto. Aqui no formato de produto muda um pouco, não é horas contratadas, então escopo de trabalho contratado. Se você for vir aqui na aba de produtos, você consegue saber exatamente o que o cliente contratou. Nesse daqui, ele só contratou 4 posts estáticos. Então, ó, produto, post estático, quantidade, 4, formato mensal. Então, significa que todo mês esse cliente tem 4 posts para a gente executar. E você vai conseguir acompanhar se você já trabalhou nesses 4, se falta trabalhar, o que falta, enfim. Então, assim, nesse formato de projeto, eu tenho um produto só. Mas, claro, a gente pode colocar mais produtos. Então, ele contratou 4 posts, 5 reels, um planejamento por mês, um e-mail marketing, enfim. E aqui nas estatísticas você consegue acompanhar essa quantidade. Então a gente tem aqui no detalhamento mensal tantas horas, né? Porque a gente também consegue acompanhar a quantidade de horas executadas, mas a gente consegue acompanhar, que é o mais importante, o detalhamento mensal dos produtos. Então o produto é post estático, total mês 4. Em setembro, 0 utilizado. Em outubro, 4 utilizado. Em novembro, 0 utilizado. Então eu sei que agora em novembro eu consigo abrir as tarefas que vai ter lá 4 posts. Se eu abro uma tarefa com um post, desconta fica 3. Abre mais um, desconta fica 2. E ele vai debitando dessa quantidade e atualizando aqui nas estatísticas para eu conseguir acompanhar, para saber até onde eu consigo ir com essa quantidade que o cliente contratou. E aqui, gente, a gente ainda tem sim a informação de horas por conta de timesheet, né? Então, o tempo que você executar trabalhando nesses materiais que o cliente fechou contigo, você vai ter um total de horas, total mensal também. Sempre vai saber quais são os produtos contratados e a quantidade, tarefas que foram abertas. Então, nesse projeto você tem uma tarefa que foi aberta e essa tarefa, inclusive, foi concluída. Se eu vir aqui na aba de tarefas, ó, eu consigo ver
qual que foi a tarefa específica desse cliente. E aqui, né, como os outros também, a gente consegue ter um top 10 de produtos mais alocados, tempo de horas mais utilizadas desse produto. Mas, claro, dentro do escopo do cliente, né? Que nesse cliente aqui eu só tenho um escopo mesmo, que é esse post estático. A gente tem o terceiro formato de contrato, que é o livre. O livre, ele não vai ter amarração nem com quantidade de horas contratada, nem mesmo com o produto. Então, ele tem esse formato um pouco mais flexível mesmo. O que você vai conseguir acompanhar no projeto livre? As horas, porque se você trabalha com timesheet, está dando play nas tarefas, você consegue sim contabilizar o total de horas e até mesmo o total mensal. Mas o que importa mesmo aqui é as tarefas. Quantas tarefas a gente abriu, quais foram concluídas. Então, aqui eu tenho 16 tarefas, sendo que as 16 foram concluídas. Se eu vir na aba de tarefas, eu consigo visualizar todas essas tarefas que foram abertas para esse cliente. Então, o formato livre, o que a gente se apega aqui? Realmente a quantidade de tarefas que foram abertas, tempo executado, mas eu não tenho limitação. Então, não preciso ficar me preocupando no limite que esse contrato tem, de fazer esse acompanhamento desse limite, enfim. Então, ele tem esse formato um pouco mais flexível, que te traz os dados, mas você fica flexível no jeito que você quer trabalhar. Então, esses são os 3 tipos de projeto que você tem aqui dentro do 21 Live, e você consegue fazer essa gestão muito fácil, muito flexível, e adaptar, criar projetos de formatos diferentes para o mesmo cliente. Você não tem limitação de projetos. Dá para pensar de um jeito muito estratégico e organizado para a sua agência.